Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Aqui é a irmã Regina, da cidade de Piracicaba, São Paulo. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir para você o teu precioso like. Você que não é inscrito, se inscreva. Peço também para você que continue orando pelo projeto Dorcas e contribuindo com esse projeto. Amém? A palavra de Deus no Salmo 103, e no verso 14 diz: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. É isso. Queridos, quando o Senhor fala sobre estrutura, estrutura significa, irmãos, até onde nós aguentamos, né? Estrutura é aguentar, é coluna, né? É como uma casa. Existem casas que elas são construídas com uma estrutura para fazer outra casa em cima, para que aquela casa venha se tornar um sobrado. Mas a casa, ela tem estrutura, ela foi construída com esta estrutura. Então, aguenta. Mas não é toda casa que foi construída com esta estrutura. Então, mesmo que a pessoa ela queira construir outra casa em cima, não vai dar certo. Pode até construir, mas a pessoa sabe de uma coisa, que uma hora ou outra, a casa de baixo, a coluna de baixo da casa, até mesmo, como que eu digo, né, irmã? A laje da casa, né? Não vai aguentar, a laje vai ceder, né? A coluna cede e o que acontece? A casa cai. Porque não foi construída com estrutura para ter uma casa em cima. E não adianta teimar. O negócio é, irmãs, que tem pessoa que eles são teimosos. Por exemplo, tem pessoas que não têm estrutura para trabalhar em determinados lugares. Tipo, não tem estrutura para trabalhar em um hospital. Como muitos dizem, não tem estômago para trabalhar em um hospital. Não tem estrutura de ver uma pessoa falecendo ali na frente da pessoa. Não tem estrutura para fazer, por exemplo, um curativo em uma ferida. Não tem estrutura, porque vai ter nojo, vai até vomitar, porque não tem estrutura para tal coisa. Muitas pessoas não têm estrutura para ser o quê, irmã? Para ser uma professora, um professor. Porque para ser um professor, nos dias de hoje, tem que ter estrutura psicológica. Muitas pessoas, irmã, começa a dar aula, daqui 4 anos, dá 4 anos a pessoa já está com seus nervos abalados. Porque mexer com adolescente, com criança não é fácil, ou seja, não tem estrutura para tal coisa. Ou para trabalhar de vendedora em uma loja, tem gente que não tem estrutura.
Tem pessoas que não têm estrutura, irmã, para ter uma rede social, para ter um canal no YouTube, ou para ter um canal em outros aí, redes sociais. Por quê? Por causa dos famosos haters. Né? Porque tem pessoas que a única coisa que elas gostam, irmã, é de nos apontar, acusar. Irmãs, eu falo isso eu acho que faz 9 anos. Já faz 9 anos que eu estou aqui no YouTube. Mas tem pessoas que, com 2 anos de YouTube, irmã, não aguentam. Agora, o nosso Deus, irmã, é Ele que nos dá a estrutura. Às vezes, o que eu suporto, você não suportaria. Mas o que você suporta, eu não suportaria. Essa aqui é a verdade. Mas só que tem uma coisa, irmã. Deus, Ele conhece a minha e a tua estrutura. Deus conhece a estrutura de cada pessoa. E Deus, Ele sabe até aonde nós aguentamos. E eu sei que você está dizendo assim, irmã, eu já estou no meu limite. Sabe quando uma pessoa já está no limite, não está mais? Que você já está até adoecendo por causa da situação. Por causa que você está vivendo em uma situação de uma pressão psicológica. Porque tem pessoas, irmãos, que eles são tão narcisistas, que eles fazem pressão psicológica e não estão nem aí. E muitas das vezes essas pessoas são usadas pelo diabo. Para quê, irmã Regina? Para nos adoecer. Porque o diabo também conhece a tua estrutura. O diabo, ele sabe até onde você aguenta. E eu quero dizer para você, cuidado. Porque tem pessoas que quando elas começam a ter problemas por causa de pressão psicológica, a primeira coisa que a pessoa pensa, sabe, eu vou no médico e lá eu vou tomar um calmante, vou pedir para o médico um remédio para ansiedade, um remédio para dormir. Irmãs, e tem muitas pessoas que estão descendo a sepultura por causa do excesso do remédio. Os remédios estão desvivendo muita gente. Porque tem remédio, irmã, que vai mexer com a tua pressão. Tem remédio que vai mexer com o teu coração. Tem remédio que vai mexer com o teu psicológico. Muitas das vezes ele é bom para uma coisa, mas é ruim para outra. E tem pessoas, irmãos, que por causa dos outros, tem pessoa, irmãos, que está
morrendo aos poucos por causa dos outros. Aí você morre, e aí a pessoa vai ficar bela e formosa. Ou ela vai ficar bela e formosa, e você debaixo da terra. Irmã, a gente tem que ficar em um lugar trabalhando até aonde dá. A gente, irmã, tem que ficar perto de uma pessoa, irmã, até onde a gente vê que dá. Mas quando começa a prejudicar a nossa saúde, irmã, eu digo uma coisa para você, irmã, sai fora. Ore a Deus e fala: Jesus, põe um ponto final nessa situação. Quando o inimigo já começa a querer colocar na tua mente que você toma 10 gotas, vamos dizer, de um remédio, o inimigo já está colocando na tua cabeça: tome 20. Quem toma 20, o inimigo já começa a colocar na cabeça: toma 30, 40. Irmã, cuidado. A melhor coisa que você tem a fazer, irmã, jogue esse remédio fora. Porque o médico já não disse para você que se você tomar esse remédio em uma quantidade muito grande, você pode vir a óbito? Não foi o que o médico disse? Porque é um remédio faixa preta. Eu quero dizer para você, irmã, você está correndo risco de vida. Porque Satanás, irmã, ele tem os seus meios de tirar a vida de uma pessoa. E um dos meios que o diabo usa para tirar a vida de uma pessoa, irmã, é através de remédio. E o Senhor está dizendo no dia de hoje: cuidado. Você está correndo um sério risco de vida. Jogue esses remédios fora, irmã. Por quê? Porque você já não está mais conseguindo controlar o remédio. O remédio já está controlando você. Aí é que está o perigo. É aí que está o perigo, irmã. Então, cuidado, irmã. O Senhor está dizendo para você: vigia, escapa-te pela tua vida. Porque você está correndo risco de vida. Mas existe pessoa, irmã, que Deus, quando Ele vê que a pessoa não aguenta mais, irmã, Deus tira. Deus tira a pessoa. Eu sei que tem muita gente que está vivendo em uma situação terrível. Estão vivendo em situações que tem que viver dependendo dos outros. Para comer depende dos outros, para tomar banho depende dos outros. E são pessoas terríveis e cruéis, que cuida dessa pessoa. Outra coisa, irmã, a gente tem que aprender a se colocar no lugar dessa pessoa. A gente tem que aprender a se colocar no lugar dos outros. Então, quando uma pessoa, ela chega num ponto de dizer assim: olha, tudo que eu mais queria era que Jesus me levasse. É a pessoa dizendo assim: eu não tenho mais estrutura para aguentar o que eu estou aguentando.
É a pessoa dizendo, eu já cheguei no meu limite, para mim não dá mais. Por quê? Porque a pessoa só está sofrendo. E quando, irmã, a pessoa ela está preparada para ir com Cristo, irmã? Quando a pessoa está preparada para descansar com Deus, é uma maravilha. Uma coisa, irmã, é o Senhor nos recolher. Outra coisa é a pessoa tirar a vida. Então, existe pessoa que Deus, ele recolhe. Por quê? Porque Deus está colocando o fim naquele sofrimento. E nós devemos até agradecer a Deus. Dizer, Senhor, muito obrigado, porque foi o Senhor que recolheu. Não foi ninguém que tirou a vida dessa pessoa. Não foi ela mesmo que tirou a sua vida. Não, Deus, mas foi o Senhor que recolheu. Então é um motivo, irmãos, de nós agradecermos a Deus. Mas eu quero dizer, irmã, cuidado com esses negócios de remédio. Outra coisa, irmã, cuidado. Não deixe, irmã. Tem pessoas que estão com o psicológico completamente abalados. E eu quero dizer para você, cuidado, irmã. Não deixe remédios perto dessa pessoa, não deixe coisas cortantes perto dessa pessoa. Amém? A Bíblia diz que nós temos que orar, irmã, mas também temos que vigiar. Amém? Pai, eu te agradeço por esta palavra. Eu quero pedir ao Deus que o teu Espírito Santo, meu Deus, fale melhor em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.